A paz do Senhor, noiva do Cordeiro, cá estamos mais uma vez para falarmos de uma pessoa. Hoje nós vamos falar de uma pessoa. Sabe de quem nós vamos falar? A pessoa do Espírito Santo. É isso aí. Nós vamos falar um pouquinhozinho da pessoa do Espírito Santo de Deus. Combinado? Fique aqui com a gente. Inscreva-se no canal para cooperar conosco, para a gente manter manter o canal aqui na plataforma do YouTube e a gente alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Qual é o conteúdo do canal aqui? Deixa eu me apresentar. Eu sou a missionária Helena e nós temos o canal ISCR para falar de Bíblia, Palavra do Senhor, trechos bíblicos de forma que possamos compreender de forma clara, né? E que possamos praticar com facilidade. Vai ficar aqui com a gente? Fica aqui com a gente, certo? Já se inscreveu? Já? Agora pega a Bíblia. Por favor, vai assistir vídeo aqui do canal, pega a Bíblia. Por quê? Porque você vai comparar o que a missionária está dizendo com a sua Bíblia aí, a sua Bíblia, certo? Se você não gosta da Bíblia, não respeita a Bíblia, eu respeito você, seu posicionamento. E aí nós dizemos, vai assistir uma outra coisa com muito carinho, com muito respeito e passa para frente, tá certo? A gente respeita seu posicionamento com muito amor, certo? Duas coisas que nós vamos aprender nesse vídeo. Primeira coisa, como entristecer o Espírito de Deus. E a segunda coisa, como alegrar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a ilustre pessoa que habita em nós. O Senhor diz, eu enviarei o Consolador e ele estará em vós. Ele não disse entre vós, ele disse em vós. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa que mora dentro da gente. Ele habita em nós, ou não. A presença dele também pode estar entre nós e não em nós. Mas aí quem tem o Espírito de Deus tem certas características, inclusive neste canal, tem dois vídeos, se eu salvo engano, que fala das características de quem tem o Espírito de Deus atuando em si, né, que mora na pessoa. Para quem não sabe, o Espírito de Deus é uma pessoa, ele tem pessoalidade, então ele pode ser entristecido, ele pode ser envergonhado, ele pode ser expelido, ele pode ser afastado, né? Porque por ser uma pessoa. Algumas pregações, os ensinamentos dizem que ele é uma força, que ele é o mover de Deus e tal, mas a Bíblia ela nos dá claras dicas de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele está conosco aqui na terra enquanto a igreja estiver. Quando a igreja for arrebatada, ele também voltará. A ação dele vai continuar agindo aqui na terra, até mesmo para aqueles que ficarem, que vão precisar de auxílio para suportar a grande tribulação. Estes que ficarem e se converterem durante a grande tribulação, eles não vão para o céu, eles reinarão com Cristo aqui na terra. Nós, a igreja, vamos para o céu, depois retornaremos e reinaremos junto com Deus e com o povo que, junto com Jesus e com o povo que, durante o arrebatamento, se converteu, né? Pessoas que não ouviram o evangelho, não entenderam, terão a chance de se arrepender. Nós cremos assim. Será muito difícil, por isso essa é a hora de você se preparar. Mas, enquanto estamos aqui, vamos falar do que realmente importa e o assunto desse vídeo. O Espírito Santo é uma pessoa. Aí eu pergunto, ele tá bem aí com você? Tá confortável a habitação dele? Você arrumou tudo direitinho para que esse ilustre habitante da sua vida esteja confortável com você? Se não, cuida disso. Ou você está entristecendo ele quer morar com você, está em você, mas você está expelindo, entristecendo. Me conte. Né? Então vamos aprender? Vamos lá. Em primeiro lugar, pegue sua Bíblia. Pegou a Bíblia, aí nós vamos ler no capítulo 4 do livro de Efésios.
do versículo 30 em diante, até o 32, nós vamos ler, que diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Não entristeça ele. Ô missionário, como é que eu faço para não entristecer? Ele é o nosso selo, ele é a nossa garantia. Ele é o carimbo de que você pertence ao céu. Se esse carimbo for violado, se esse carimbo for afastado, nesse canal aqui também tem falando sobre pecado que não tem perdão, que é aquele pecado voluntário. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo aqui, esses vídeos relacionados a isso aqui. Então, ele é o selo, não viole esse selo. Nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, o dia do arrebatamento, o dia em que o Senhor nos levará para casa. Então, se esse tão ilustre habitante da minha vida está comigo e eu o entristeço, então eu estou rompendo esse lacre, né? Rompendo esse selo, e já não há expectativa de redenção para mim, mas de juízo, né? Então, como é missionária? Aí continua aqui a Bíblia, leia aí que você vai ver também. Ele diz assim: no qual está selado para o dia da redenção. Longe de vocês esteja toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, assim como toda malícia. Então, missionário, o que é que eu faço para eu não entristecer o Espírito de Deus, ou para eu entristecer? Então, seja amargurado, barulhento, grite mesmo, grite, porque aí você vai entristecer ele. Quanto maior o grito, maior você vai entristecer, porque a Bíblia está dizendo, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Pegue e confira, tá assistindo esse vídeo? Confira comigo, por amor de Deus, confira na Bíblia. Não critique sem conferir a Bíblia. Então, como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Primeiro, seja amargurado e viva irado. 2 pontos. Segunda coisa que você faz, sabe o que você faz? Seja barulhento, grite mesmo, grite com tudo, com todos, grite, porque aí você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Não seja caluniador para entristecer. Como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Assim, com esse jeito, com essas coisas aqui. Agora, o outro lado também existe. Como é que eu alegro o Espírito de Deus? Como é que eu faço para ele ficar confortável dentro de mim? Ele é uma pessoa. E essa pessoa precisa ser cuidada, precisa ser aconchegada. Para quê? Para que ele fique à vontade. Estando à vontade em mim, tudo ao meu redor vai ficar bem. Por quê? Porque ele vai cuidar do meu interior para no dia da redenção eu estar prontinha para ir para casa. Então eu preciso aconchegar bem o Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, seja bondoso. Existe uma diferença entre bondade bondade e benignidade. Então, por exemplo, eu sendo uma pessoa benigna, jamais eu vou fazer maldade, porque a benignidade é a minha essência. Porém, uma pessoa maligna, ela pode fazer bondade. Mesmo ela sendo maligna, ela pode fazer bondade. Então, é nesse ponto da benignidade que o Espírito Santo está. Ele é benigno. Então, se você é uma pessoa benigna, não bondosa, benigna é sinal de que o Espírito Santo está alegre com você. Então, seja benigno. Se há algo mal em você que você percebe, lute contra ele, mas seja benigno. Assim você alegra o Espírito de Deus. Outra coisa que alegra o Espírito de Deus, seja compassivo. Dentro dessa palavra compassivo, nós podemos agregar um monte de coisa. Vamos, por exemplo, pessoas pacíficas, não briguentas, pessoas tolerantes e não intolerantes, pessoas boas e não cruéis, pessoas que promovem paz, que são pacíficas, enfim, que promovem a paz, que promovem a bondade, que promovem uma pessoa
pacificadora e por aí vai. Então sejamos todos compassivos, porque aí você alegra o Espírito de Deus. E por fim, como é que eu posso alegrar? Perdoe. Perdoe. Aprenda a perdoar. Amados, bote na sua cabecinha que perdoar não é esquecer. Você vai lembrar. E às vezes até vai doer um pouquinho, porque você não é louco, você se lembra das coisas. Mas perdoar é deixar ir. Perdoar é relevar. É perdoar. Perdoe. Comece perdoando você. Por que você é tão mal com você mesmo? O Espírito Santo está dentro de você, querendo te dar uma bênção, querendo te abençoar, mas a sua cabecinha não entra, que você é merecedor disso. Há alguns dias eu fui abençoar uma pessoa por um serviço que ela foi fazer, né? E aí ela, não, missionária, não. Eu digo, filha, isso não é inteligente. Porque o Espírito de Deus está trabalhando para lhe abençoar. A bênção de Deus está chegando e você está dizendo não. Vai chegar uma hora que a bênção não vem mais, porque você fica rejeitando a bênção do Senhor. Então o Espírito Santo, ele traz bênção para nós, mas nós não conseguimos nos perdoar. Então somos pessoas más. E pela nossa maldade, nós queremos compensar a Deus de alguma forma. Aí às vezes a gente quer fazer alguma coisa para a igreja, para missionário, para algum outro irmão, como compensação. Faço não. Se perdoe primeiro. Se perdoe. Deixa o Espírito de Deus limpar você. E mude de direção. Mude, né? Se perdoe e comece a perdoar os outros também. Perdoar não é fingir. Perdoar é você sentir, é você chorar, é você entender tudo aquilo, mas você compreender que cada pessoa tem a sua forma de agir, de falar, de ser. E nós temos essa divergência no mundo todo com as pessoas, umas com as outras, porque não se consegue entender as diferenças. Quando acontecer de alguém te machucar, perdoe. Quando você machucar alguém, peça perdão. Isso alegra o Espírito de Deus. A pessoa do Espírito de Deus está conosco, estará conosco até o arrebatamento. Lá no livro de Apocalipse diz: o Espírito e a noiva clamam, vem. O Espírito e a noiva aguardam ansiosos a chegada do amado. E para isso nós precisamos estar adornados. Tira toda a falsidade, tira toda a mentira. Ô meu irmão, você não precisa fazer nada para se amostrar. Faça para a glória de Deus. Seja como o bom samaritano. O bom samaritano foi lá, resgatou o rapaz, levou para um hotel e disse: olha, arruma um médico, tá aqui o dinheiro, cuida dele. E foi embora. O homem nunca soube quem era o samaritano que cuidou tão bem dele. Mas a história desse homem samaritano, que nem nome tinha, era o bom samaritano, né? Nem foi nominado na história bíblica. Mas a história dele está lá. A história dele é registrada e contada até nos dias de hoje. Então, meus amados, o que você fizer, faça-o para Deus. E o Espírito Santo que estará em você te guiará feliz, alegre, incentivando você. Nós estamos selados nele. Agora me diz uma coisa. Tem uma coisa que também entristece muito o Espírito Santo. E espelhe como ele é uma pessoa. Se você afastar a pessoa de dentro da sua casa e disser: eu não te quero mais aqui, sai daqui. Ele é tão educado que ele realmente se retira e fica de longe olhando você se perder. Mas foi escolha sua rejeitar o Espírito Santo, rejeitar a presença de Deus. Por isso você está nesse vale, porque você espantou o Espírito de Deus. Atraia o Espírito de volta para você. Se afaste dessa lama, se afaste desse mal, se afasta daí. Isso daí é um abismo. O Espírito Santo hoje está me usando e está dizendo: sai daí, ainda dá tempo. Vem para cá, vem para o lado de cá, deixa eu te selar, deixa eu te marcar para o dia da redenção. Não me entristeça mais. Você largou Jesus, largou a igreja, largou a sua comunhão por coisas terrenas, por prazeres que passam muito ligeiro. Amados, a fé é uma decisão. Decida-se. E quando você se decide, o Espírito Santo ajuda você nas suas fraquezas. Ele ajuda você na oração. Ele é tão companheiro, ele é tão parceiro, que quando você não sabe orar, ele ora por você. Ele usa as palavras que o seu coração quer usar, mas não sai na boca.
E ele vai até o pai com gemidos inexprimíveis e diz assim: ela ou ele está dizendo assim, assim, assim. E aí você sente uma paz dentro do seu coração e a resposta da sua oração chega. Por quê? Porque o companheiro Espírito Santo intercedeu, foi lá e orou por você. Muitas e muitas vezes ele coloca palavras na tua boca. Muitas e muitas vezes ele faz você escapar de lugares que você diz: meu Deus, se eu tivesse continuado ali, eu tinha realmente me prejudicado bastante. Então, não entristeça essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Não afaste ele de você. Escuta esse vídeo novamente. Escuta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até entrar na tua cabeça o que é que você não deve fazer para entristecer. Isso está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 até o 32. É assim, e não tem por onde correr. A palavra de Deus é a verdade, sempre verdade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Guarde isso dentro do seu coração. E deixa eu dizer uma coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Escute bem o que a missionária vai dizer para você. Se o Espírito Santo achar um cantinho confortável na tua vida, até a tua carne vai vivificar, até o teu corpo vai ter mais saúde, vai ter mais vitalidade. Você se torna uma pessoa totalmente diferente, porque a presença do Espírito Santo vivifica a gente, vivifica você, e você se torna alguém tão diferente do mundo, porque o teu corpo já começa a ser vivificado a partir da presença dele. Não empreste o teu corpo para o pecado, não empreste o teu corpo para a prostituição. À medida que a pessoa se prostitui o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a morada do Espírito Santo, quando isso acontece, a pessoa vai para a morte. O Espírito Santo se afasta, se entristece e a pessoa caminha em direção à morte. Portanto, escute o que eu estou lhe dizendo hoje. Volte desse caminho que você começou a trilhar. Há alguns anos você deixou Jesus. Há alguns anos você se entristeceu com alguém ou algo que ocorreu e você disse: não dá para ficar mais aqui, não dá para continuar. E você foi fazer coisas que o mundo gosta, que a sua carne queria. Mas nesse momento você vai assistir esse vídeo e você vai ouvir a voz desse amigo que é o Espírito Santo de Deus, que te diz: ainda dá tempo, volte. Eu ainda te quero, eu ainda te amo e eu ainda posso cuidar de você. Antes que seja tarde demais, desperta desse sono e vem para Jesus. O amor do Senhor está entre nós. O amor do Senhor foi derramado em nós. A graça de Deus ainda está atuante na tua vida. Não importa quem te entristeceu. Liga não, já foi, já passou. Você sobreviveu, você chegou até aqui. Olha como você está bem. Então levante, resplandeça, deixa a luz do Senhor brilhar. Bora trabalhar para o Senhor. Vamos buscar a presença dele para nós. Vamos atrair a presença dele para nós. Vamos atrair a presença dele para a nossa vida, para existir em nós. E assim a gente alegra ele. E sabe de uma coisa? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando ele está alegre conosco, a gente é fortalecido. Você entendeu bem isso? Então é isso aí. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32, ele ensina o que eu faço para entristecer o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e o que é que eu faço para alegrar a pessoa do Espírito Santo. É óbvio que nós vamos escolher alegrar o nosso amado, não é verdade? Você e eu, nós temos essa obrigação. Então é isso. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine tua vida, que você tenha forças de sair desse vale, que não importa o que lhe amarrou lá fora, não importa o que fez você se afastar, se entristecer, esquece. Conosco está o Espírito Santo de Deus e hoje ele está de braços abertos dizendo: vem, vem, ainda dá tempo, eu quero selar você para o dia da redenção. Deus te abençoe ricamente. Pai, eu te dou graças por cada um desses que assistiram o vídeo até aqui. Que o Senhor responda às orações de cada um
e que o teu amor inunde a vida, o lar e o trabalho e todos os âmbitos que envolve essa pessoa que assistiu o vídeo até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo. Amém. Fiquem com Deus.